Você acha que a justiça sempre prevalece? O que aconteceu em 2 de outubro de 1992 provou o contrário de forma brutal, marcando para sempre a história do nosso país. Naquele dia, em São Paulo, um dos maiores presídios da América Latina se transformou em palco de uma tragédia que ainda ecoa em nossa história. Um evento que expôs as profundas feridas do nosso sistema carcerário e a dura realidade da violência institucional. Hoje vamos mergulhar nos detalhes do massacre do Carandiru, uma ferida aberta que o Brasil ainda tenta curar, e entender como um único dia pode revelar tantos problemas estruturais que nos assombram até hoje. A introdução a uma tragédia anunciada. O 2 de outubro de 1992 não foi um dia comum para o Brasil. Foi o dia em que o complexo penitenciário do Carandiru, na zona norte de São Paulo, testemunhou um dos capítulos mais sombrios da nossa história recente, o massacre do Carandiru. Aquela penitenciária, à época, era a maior da América Latina, abrigando mais de 7.500 detentos em um espaço feito para menos de 3.000. Essa superlotação já era um barril de pólvora, uma amostra clara de um sistema carcerário falido. O evento não foi apenas uma tragédia isolada. Ele se tornou um símbolo gritante da brutalidade dentro do sistema, da falta de humanidade e, pior, da impunidade que muitas vezes acompanha a violência estatal. Ele revelou de forma sangrenta os problemas crônicos que ainda hoje desafiam a nação: a superlotação carcerária, a violência institucional e uma accountability quase inexistente na justiça. Aquele fatídico sábado começou como tantos outros dentro das muralhas do Carandiru. O incidente que acendeu o rastilho da pólvora ocorreu no Pavilhão 9, um dos mais superlotados e tensos. Uma briga banal entre dois detentos por causa de um varal de roupas, ou talvez por um jogo de futebol, rapidamente escalou. Como um incêndio em palha seca, a disputa se espalhou, envolvendo facções rivais e transformando o pavilhão em um caos. Em pouco tempo, a briga entre alguns se transformou em uma rebelião generalizada, com detentos tomando o controle de áreas do pavilhão. Os guardas, superados e em menor número, não conseguiram conter a situação, e o grito de guerra dos presos ecoou, exigindo a presença de um juiz ou defensor público para negociar. Era um pedido desesperado por diálogo, uma tentativa de evitar o pior. Mas o que veio a seguir foi algo muito diferente. A resposta ao levante não foi a negociação, mas sim a força bruta. A Polícia Militar de São Paulo foi acionada. Cerca de 300 homens do Batalhão de Choque, do Grupo de Ações Táticas Especiais, GATE, e da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar Rota, tropas de elite, entraram no complexo. Eles não vieram apenas para controlar a situação. As imagens e os depoimentos posteriores revelaram que a ordem era pacificar a qualquer custo. Armados com fuzis, pistolas e metralhadoras, eles entraram no Pavilhão 9. O que se seguiu não foi uma operação de contenção de rebelião, mas sim um massacre. Em vez de desescalar, a polícia abriu fogo indiscriminadamente contra os detentos. As vítimas eram alvejadas enquanto tentavam se render, enquanto se escondiam em suas celas ou mesmo enquanto pediam por ajuda. Muitos foram baleados a queima-roupa. O cenário era de terror indescritível, com sangue cobrindo os corredores e celas. Ao final da ação, o número oficial era chocante: 111 presos mortos e muitos outros feridos gravemente. A maioria das mortes foi por tiros no tórax ou na cabeça, evidenciando uma intenção clara de matar, e não apenas de conter. Foi uma clara e brutal violação dos direitos humanos que se desenrolou sob os olhos de uma nação perplexa. Imediatamente após a carnificina, houve uma tentativa de abafar a verdade. Relatos iniciais das autoridades tentaram minimizar a gravidade dos fatos, sugerindo que a ação policial foi uma legítima defesa contra detentos armados e perigosos. No entanto, a realidade se impôs. As investigações posteriores, as denúncias de organizações de direitos humanos e, crucialmente, os testemunhos dos sobreviventes e de alguns policiais que romperam o silêncio, revelaram a brutalidade e a desproporção da resposta policial. O mundo ficou chocado.
O massacre de Carandiru provocou uma onda de condenação e indignação, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Tornou-se um símbolo sombrio do descaso do Estado com a vida humana e expôs, de forma irrefutável, as falhas sistêmicas de um sistema prisional desumano e um aparelho policial que operava com pouca ou nenhuma supervisão. Aquele dia virou um marco, mostrando a que ponto a violência e a impunidade podiam chegar. O Carandiru não foi apenas um evento isolado, foi um sintoma. Um sintoma das condições desumanas que permeiam o sistema prisional brasileiro. A superlotação era e continua sendo um problema crônico. No momento do massacre, o Carandiru abrigava o dobro da sua capacidade, criando um ambiente fértil para a proliferação de doenças, a eclosão de conflitos entre facções e a perda completa da dignidade humana. A falta de higiene, a má alimentação e a ausência de assistência jurídica e médica eram a regra, não a exceção. Além disso, o massacre expôs as deficiências graves da própria polícia militar. A falta de treinamento adequado para lidar com situações de crise em presídios, a ausência de protocolos de desescalada e, sobretudo, uma cultura de impunidade e abuso de poder foram fatores cruciais. Era evidente que o controle sobre as ações policiais era tênue, o que infelizmente abria precedentes para a violência excessiva. O caminho para a responsabilização legal foi, e ainda é, longo e tortuoso. Os processos judiciais se arrastaram por décadas. Muitos acreditavam que a impunidade prevaleceria. No entanto, após anos de batalhas legais, diversos policiais foram eventualmente condenados. O coronel Ubiratã Guimarães, que comandou a operação, foi inicialmente condenado a 632 anos de prisão em 2001, mas sua condenação foi anulada em 2006, antes de seu assassinato. Em 2013, o júri popular condenou 23 policiais por 73 das 111 mortes, com penas que somavam centenas de anos de prisão para cada um. Mais tarde, outros 26 policiais foram condenados em 2014. No entanto, essas sentenças foram frequentemente alvo de recursos e muitas acabaram sendo anuladas ou reduzidas por tribunais superiores. Em 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a absolver a maioria dos policiais, argumentando que eles agiram em legítima defesa, uma decisão que gerou enorme controvérsia e revolta. Em 2023, o Supremo Tribunal de Justiça, STJ, confirmou a anulação dos júris, determinando a realização de novos julgamentos que ainda não ocorreram. A falta de uma responsabilização firme e definitiva alimentou a desconfiança pública no sistema de justiça e na capacidade do Estado de punir seus próprios agentes. O debate sobre a violência estatal e a impunidade continua vivo, sendo um lembrete constante de que a busca por justiça é uma jornada, não um destino. O legado de uma ferida aberta. O massacre do Carandiru permanece um evento crucial na história brasileira, um ponto de inflexão que nos forçou a confrontar verdades desconfortáveis sobre nossa sociedade. Ele serve como um lembrete contundente da fragilidade dos direitos humanos e da importância de lutar incessantemente contra a injustiça e a barbárie. A tragédia impulsionou algumas reformas no sistema prisional, levando a discussões sobre a desativação de presídios como o Carandiru, que foi demolido em 2002, e a implementação de políticas mais humanas. No entanto, os desafios persistem. A superlotação, a violência interna e a corrupção continuam a assolar nossas prisões. Além disso, o massacre reforçou a necessidade urgente de reformar as abordagens da Polícia Militar, buscando uma atuação pautada pelo respeito aos direitos humanos e pela proporcionalidade. A história do Carandiru é um testamento poderoso às consequências devastadoras da violência sancionada pelo Estado. É um grito silencioso que exige que aqueles que detêm o poder sejam responsabilizados por suas ações. Que a memória dos 111 mortos não seja em vão e que este capítulo sombrio nos impulse a construir um país onde a dignidade humana seja um direito inalienável para todos, dentro e fora das grades. Se você se aprofundar em mais capítulos da nossa história, confira o nosso próximo vídeo.